Geo. Existe um lugar, África, onde os anjos voam e os fantasmas espreitam nas florestas. E existe um ditado aqui que diz que até que os mortos tenham terminado os seus negócios, eles continuam caminhando sobre a terra até que encontrem em seu caminho alguém no mundo dos vivos que continue este caminho para eles. Esta é a história dessas vozes do passado e como elas foram ouvidas. É a história de como um animal que caminha no planeta há 7 milhões de anos deparou-se com um muro de aço. Se pudéssemos falar com os animais, o que diríamos? Como explicaríamos? Como poderíamos escrever a carta perfeita para os últimos rinocerontes do planeta? Esses trechos foram extraídos de jornais. Salvando o rinoceronte. Querido senhor rinoceronte, o que podemos dizer? Viemos aqui e nossos olhos ficaram assombrados perante a antiguidade de seu corpo. E agora nós o destruímos. Acabamos com você. Não por paixão nem por gostar de uma bela caçada, mas por ganância, vaidade, por nada. Eles foram mortos aos milhares, um após o outro, em toda a África. Foi ultrajante quando o rinoceronte negro foi morto. Isso simbolizou para nós a chegada de caçadores. Tínhamos que fazer alguma coisa. Maio de 1992. O general Ian Khama, chefe do exército de Botsuana, decidiu liderar uma força-tarefa contra a caça ilegal. Foi uma tentativa de acabar com aquela política, que se caracterizou por batalhas abandonadas e por uma varredura militar massiva pelo país. Se vastidão quer dizer um mosaico de tudo o que existe aqui, este tinha se tornado incompleto, danificado, manchado. Mas em meio ao caos, havia uma última posição silenciosa. 11 rinocerontes brancos sobreviventes foram levados para locais seguros, longe da maldade dos caçadores ilegais, no norte. Lá eles permaneceram atrás das grades por quase uma década. A reserva de vida animal de Mokolodi, no sul do país, é um desses parques, um vital último refúgio. Um desses guardas é um homem chamado Mfo. Para ele, tomar conta desses rinocerontes é muito mais um dever pessoal do que um trabalho. Seu nome significa presente e sua vida está prestes a mudar. O ano é 2000 e os homens com armas estão de volta. Como é possível saber a diferença? Homens com um coração bom e não com um coração mau com que estávamos acostumados. Confuso, drogado, com raiva, cada nervo no seu corpo vivo e no escuro. O conforto de estranhos, enquanto mãos gentis tocam você. Os chifres são pelos compactos, não pele e ossos. Cortá-los
É um procedimento padrão. Querido rinoceronte, sentimos muito. Os preços no mercado negro pelo seu chifre subiram para $3.000 o quilo. Uma bala custa menos que $1. Cada rinoceronte é equipado com um dispositivo secreto, um microchip e um aparelho de rastreamento que guia as patrulhas. Mesmo quando os chifres são cortados por caçadores ilegais. De agora em diante, cada passo em direção à liberdade será rastreado, cada localização diária será acompanhada. Seu nome é Sargento, e sob a influência de uma luz com propriedade de narcótico e uma venda, ele pode ser direcionado ao caminhão, caminhando com suas próprias pernas. E um a um, os rinocerontes das casas de segurança de Botsuana e das vizinhas África do Sul e Zimbábue estão lentamente sendo reunidos em grupos de 5 ou 6 e levados de volta à natureza. E quando eles caíram ao seu redor, o que você pensou vendo seus companheiros caídos a seus pés? Este é um esforço imenso contra as probabilidades, não apenas porque é difícil atirar dados e capturar rinocerontes, mas porque essa é uma parceria exclusiva entre o governo, pessoas e os setores privados. Hoje ele é um assunto importante, uma ciência. Ele é respeitado e avaliado, mesmo sendo animal de 1,5 toneladas. É um esforço nacional e conjunto, conduzido por uma empresa privada, a Okavango Wilderness Safaris. O poder total de todo o exército de Botsuana foi posto em ação. Alinhar essas forças, geralmente opostas em muitos países africanos, seria difícil demais. Mas aqui, de alguma forma, os milagres estão acontecendo. E os rinocerontes estão a bordo. E estão indo para casa. Eles estão chegando ao delta do Okavango e indo para uma ilha onde poderão finalmente estar livres, em segurança. Mas o enorme Hércules C-130 não pode aterrissar em nenhum lugar entre as estreitas faixas dali e tem que ir para Maun, a cidade fronteiriça mais próxima do local de destino. Ele está levando uma carga que poderia surpreender qualquer um dos locais, porque ninguém nessa parte do mundo havia visto um rinoceronte solto há mais de uma década. Quando as portas se abrem, é como se grilhões de ouro estivessem se abrindo. Não falta ajuda. Na África, os cochichos se espalham de boca em boca, espalhando boas novas à comunidade. Os rinocerontes estão vindo para casa. E o que você pode estar pensando trancado nesse lugar silencioso entre idiomas, onde nenhuma espécie pode conversar com outra? O nome dela é Tempane, e seus olhos detêm muitos segredos. Ela foi a primeira fêmea a ser transportada pelo ar para este local escaldante. Se ela não for resfriada constantemente para se proteger contra o calor de 40 graus, ela morrerá. Existe um ditado em Botsuana que diz que o coração de outra pessoa é uma imensidão. Nunca se sabe o que outra pessoa está sentindo. O que ela pode estar pensando? É uma jornada de 150 quilômetros de Maun até o destino final dos rinocerontes. Mas a distância aqui não é medida em quilômetros, mas em horas, às vezes dias, principalmente quando a carga é tão preciosa quanto esta.
No mercado aberto, um rinoceronte vivo pode ser comprado por $30 mil, mas em Botsuana eles têm um valor ainda maior. É uma questão de orgulho nacional. Cada jornada para dentro da África é um passo mais próximo de descobrir apenas mais um de seus segredos, mais uma camada de sua beleza e de sua complexidade. Hoje, a agitada rede de designs está sendo cuidadosamente tecida de volta com as peças que estavam faltando no quebra-cabeça, já muito próximas, mas mesmo assim, muita coisa ainda pode dar errado. Querido senhor rinoceronte, o povo de Botsuana o chama de Tsukudo. Isso significa animal que luta, por causa da maneira que você se movimenta pela floresta. Hoje sua luta é contra as probabilidades de fazer essa jornada impossível. As chances de ferimento são altas. As probabilidades de falha são aterrorizantes. O primeiro teste começa agora. A Tempânia é a primeira a sair. Ela consegue andar. E a que vem depois dela também. E finalmente, aí vem o sargento. Um veterano de muitas histórias com humanos ruins e agora boas. Todos a salvo, são os primeiros rinocerontes de volta a Okavango. Muitos animais têm um instinto inato de ir para casa. Um sistema de posicionamento global interno. Mas dessa vez, esse sistema precisa de um reset. Os policiais somente o soltarão quando tiverem certeza de que os rinocerontes não tentarão voltar para o local de onde vieram. E Mifo, o guarda de Mokolode, tomou uma importante decisão. Ele se juntou a Widener Safaris para ajudar na recolocação de 2 animais. É outubro, onde o calor escaldante faz todos procurarem a sombra, mas algumas bombas foram construídas diretamente no sol por engano. Há poucas coisas que podem matar um rinoceronte de forma subreptícia, tão depressa quanto o calor e a desidratação. Agora, com a temperatura chegando aos 43 graus na sombra e quase 50 graus no sol, os banhos diários são essenciais. Você gosta daqui? Está começando a sentir um laço se desenvolvendo entre nós? Não dá para saber, mas eu gostaria muito disso. Você entendeu os chamados da primeira noite? Os chamados da verdadeira África outra vez? Voltaremos a seguir com o melhor do Net Geo. No Net Geo. 10 terroristas. 173 mortos. 308 feridos. E milhares de perguntas. Terrorismo em Mumbai. Esta noite, às 20 horas, no Net Geo. O que procura? Encontra no mercadolivre.com. mercadolivre.com, onde você compra e vende de tudo. Deve ser incrível dirigir esse bicho.
Você tá sonhando. Uma hora você não dirige. Nem fala, né? Corolla. Dirigir é incrível. Com o novo Juicer Kitchen Machine da Philips Valita, você faz muito mais suco, mais rápido e com a fruta inteira. Experimente incluir sucos naturais na alimentação da sua família, sem química e sem conservantes. São 1000 watts de potência, capazes de aproveitar até a última gota de suco e encher o seu copo de pura saúde. Faça já o seu pedido. Garanta o mais poderoso e completo juicer para a sua família e ganhe esta enciclopédia de sucos com mais de 400 receitas diferentes e mais 2 anos de garantia Philips. Não adianta procurar, o Juicer Kitchen Machine é uma exclusividade Polishop. Mas espere, porque com seu Juicer Kitchen Machine lhe enviaremos totalmente grátis um conjunto com mais de 31 funções que transformarão seu Kitchen Machine na mais poderosa máquina da sua cozinha. Veja! Um liquidificador de 1,5 litro e 10 velocidades inteiramente grátis para você. Mais este processador de alimentos com recipiente extra largo. Mais este ralador fino, perfeito para batata palhas. Mais um ralador grosso. E mais este exclusivo fatiador com 8 espessuras diferentes. Receba também esta batedeira orbital para bater massas leves. Mais este poderoso batedor de massas pesadas e mais esse espremedor de frutas cítricas com potência profissional. Todo este conjunto chega a valer R$ 850 no mercado, mas será seu, totalmente grátis com seu Juicer Kitchen Machine. Ligue nos próximos 15 minutos e nós incluiremos também inteiramente grátis este disco de aço inoxidável, perfeito para granular chocolate, e mais este outro disco para você criar batatas palito perfeitas e ainda cortar legumes julienne. Ligue ou acesse polishop.com.br. Transe na sala do seu chefe. Coma batata frita todos os dias. Diga aos seus sogros que eles são insuportáveis. Porque, segundo os maias, em 2012, o mundo vai acabar. Você acredita ou não? Com este especial do Net Geo, você vai poder tirar as suas próprias conclusões. 2012, a profecia final. No próximo domingo, às 21 horas, no melhor do Net Geo. Continuamos assistindo o melhor do Net Geo, no Net Geo. Várias semanas se passaram. Tanto a equipe que cuida dos rinocerontes quanto a unidade contra os caçadores ilegais concordam. Está na hora de retirar essas cercas. Não há fanfarra, nem banda. Somente o abrir dos portões e sua retirada. Agora é com vocês. Essa é sua entrada para dentro de um mundo novo. 12 anos é 1/3 do que vive um rinoceronte. Muita coisa pode mudar. Muita coisa pode ser esquecida. Tudo é novo. Os aromas, as visões, os sons. Mas os primeiros rinocerontes de volta à natureza encaram isso como grandes navios à vela contra um vento forte. Eles
Caminham com prudência para o desconhecido, pisando cuidadosamente como fez o primeiro homem na lua. Caminham como se estivessem desesperados para não deixar nenhum odor e sumir na luz antes que algum humano note que eles estão livres. Para os sobreviventes, os 32, os únicos rinocerontes brancos que restaram em Botsuana, sua liberdade está apenas começando. Eles foram soltos nessa região do delta do Okavango por algumas razões. Embora nenhum deles tenha estado nesse local antes, o habitat é ideal. Mas esta é uma ilha, e os rinocerontes brancos são conhecidos por não entrarem na água nem nadarem. Essa barreira de água é a proteção perfeita contra caçadores ilegais. Mas ela também torna as coisas muito difíceis para a equipe de rastreamento. Durante inundações, os rinocerontes brancos simplesmente morrem porque não conseguem chegar a locais mais altos que o nível da água. O delta é famoso por seus enormes bandos de elefantes que atravessam esse emaranhado de vias aquáticas. Esta também é a linha da vida para enormes bandos de búfalos, um paraíso para todos. Em algum lugar nessa vastidão, alguns rinocerontes mandam de volta seus sinais, geralmente um único sinal de que ainda estão vivos. E o que vocês pensaram quando ouviram aquele som novamente? Suas lembranças chegaram ao ponto onde vocês estavam esperando receber a pontada de um dardo ou a dor da bala no osso se quebrando? E então, nós os deixamos em paz por um tempo. Mombo é um rico jardim do Éden. Um ímã para a vida animal quando as inundações do Okavango deixam essas savanas verdes no inverno e trazem água na estação das secas. É um estranho fluxo e refluxo pelos padrões africanos. Mas o verdadeiro desafio para os rinocerontes é a presença constante dos elefantes. Pode não ser bem o ajuste que imaginamos. Mesmo a pirraça de jovens elefantes não parece desencadear uma reação. Alguns podem dizer que os rinocerontes são um pouco cara de pau nesses assuntos. Mas afinal, eles estão entre os dois maiores mamíferos terrestres do mundo e por isso precisam se dar bem. Entre eles, não pode haver rivalidade por causa de tamanho. Até mesmo os búfalos, provavelmente os animais mais agressivos de todos quando acuado, parecem reconhecer a chegada desses gigantes e gentilmente dão passagem. Talvez haja alguma coisa no formato do corpo que indique que os rinocerontes são parecidos com eles, embora não sejam mais parecidos do que o formato de um felino ou de um homem se movendo de maneira desengonçada através das savanas. Talvez seja o cheiro de um outro herbívoro, amigos que viajam juntos pela noite escura. Na África, um sonho é visto como uma mensagem vinda de dentro, presságios ou instintos brigando com a realidade. O Po começou a sonhar com rinocerontes. O sonho dele desta noite é algo impossível. É sobre Tempani, a primeira fêmea a chegar aqui. É sobre o segredo que Tempani vem guardando. Esta manhã, ele se depara com um filhote de um dia de idade. Ele é filho de Tempani.
A época em que o filhote nasceu demonstra que ele viajou com a mãe durante toda a sua jornada como uma carga escondida. Desde hoje, Mifô a batiza com um novo nome, Mamãe Tentã. O tecido que cobre a África recupera mais um ponto dobrado, enquanto a sabedoria dos antigos é confirmada. Sonhos realmente se tornam realidade. Há outros rinocerontes por perto. Um deles é um grande macho. Isso não é bom. Um macho de 1,5 toneladas pode parecer uma fera desajeitada, mas ele pode virar rapidamente dentro da extensão de seu corpo. O filhote não teria a menor chance. Sargento está agitado hoje. Ele está sentindo alguma coisa. É a chegada de 2 fêmeas que o está deixando ansioso. Elas parecem estar circulando, e pelo tamanho do chifre de uma delas, trata-se de uma recém-chegada, vinda num dos últimos contêineres que trouxeram outros rinocerontes para cá. O papel que o chifre de um rinoceronte tem é algo que vem perturbando os cientistas por algum tempo. Ninguém sabe como o fato de cortá-los pode afetar no comportamento social dos rinocerontes. As recém-chegadas têm mais cortes estrategicamente posicionados para uma identificação fácil. Mas o sargento não precisa disso para saber que essas jovens senhoras estão interessadas nele, portanto ele se aproxima. Ele entendeu mal. Ela não gostou. Ele é o único macho que estabeleceu o território. Por quê? Ninguém parece saber. Há vários mistérios aqui, e a maior surpresa de todas ainda está por vir. Como os rinocerontes não enxergam bem, o olfato e a audição são vitais para eles. Quando o sargento volta para sua poça de esterco conhecida como monte, é para deixar um claro odor no caso de a fêmea querer chamá-lo de volta e também para mandar um sinal para outros rinocerontes de que ele é o rei aqui. É seu sinal territorial. Os machos dessa espécie têm mais de 20 desses montes em seu território, e após um pequeno distúrbio como este, sargento irá dar uma volta, marcando o local com urina, umas 10 vezes em 1 hora, e economizando urina o suficiente para o próximo monte. Os territórios são como bolhas de vidro, dentro das quais os animais habitam, invisíveis para outras espécies. Essa é sua terra, seu espaço onde, no mundo dos rinocerontes, ele reina. Durante quase 1 ano e meio, a equipe monitorou esses territórios, mas agora eles estão intrigados. As coisas parecem estar mudando, e o Departamento da Vida Selvagem que luta contra os caçadores ilegais sai como for, porque todos estão preocupados. Os rinocerontes estão simplesmente desaparecendo dos cercados. Quando estendem sua busca, cada rinoceronte que eles encontram está fora de seu território comum e está ansioso. O mistério, porém, é por que este macho está tão ao sul, tão longe de seu território de sempre. Na verdade, cada rinoceronte que ele segue está ou desaparecido ou fora de seu território usual, desafiando a teoria de que estes animais não atravessam a água. Apenas o macho permanece consistente sem arredar pé, perfeitamente relaxado aqui em seu espaço. Parece que, pelo que ele saiba, o mundo dos rinocerontes gira em torno dele. E ele pode estar certo. A estação das secas é uma estação de incêndios. E Mfô opta por dar aos rinocerontes todas as chances de luta que ele puder. Então, depois de semanas, ele capta um sinal. Está vindo de uma parte remota da reserva, onde eles quase não vão. Uma segunda fatalidade.
No passado, a certeza de que um rinoceronte estava morto era captada rapidamente pelos ruídos terríveis dos mensageiros da morte e pelas formas escuras dos carniceiros com corcovas nas costas. Estas eram as visões de rinocerontes às quais estávamos acostumados nos anos 80 e 90, quando a caça ilegal estava no seu pico. O que preocupa Nick, que agora está liderando a equipe, é que este esforço simplesmente irá estimular a caça aos rinocerontes, e isso trará consigo a caça pelo marfim. E aí, a coisa toda irá começar outra vez. Quando Mifo arrasta o cadáver, eles confirmam que era um jovem rinoceronte chamado Moremi, mas que ele não foi caçado. O chifre menor de cima sai com mais facilidade, e mesmo caçadores ilegais que estivessem com pressa teriam pego esse chifre e alguns órgãos internos para usar em medicamentos. Mas não há traços de humanos. A causa da morte parece ter sido natural, ou tão natural quanto pisar em brasa pode ser. Querido Moremi, você encontrou uma poça para aliviar sua pata em brasa, mas infelizmente teve que abandonar essa boa batalha. Voltaremos a seguir com o melhor do Net Geo, no Net Geo. Eles viajaram para viver uma aventura, mas encontraram um pesadelo. My fear is growing. You are the police. Histórias reais, contadas por quem sobreviveu. 5-year sentence. I had no idea that my whole world was going to be turned upside down. Férias na prisão, nova temporada, novo episódio, esta noite às 21 horas no Net Geo. Nossa! Veja 2 em 1? Vai, esfrega esse limo! Pra quê, Neura? Isso é incrível! Novo Veja 2 em 1 com cloro ativo. Com ele não precisa esfregar. É a eficiência de Veja e o poder do cloro em um só produto. Ai, travei. Ficar se matando na limpeza dá nisso, show, Neura. Novo Veja 2 em 1. Menos tempo na limpeza, mais tempo pra você. Experimente a versão limpeza pesada. Novo Sony Ericsson W395 Walkman, com alto-falante estéreo. Muita gente quer entrar nos Estados Unidos, principalmente os traficantes e os terroristas. Veja de perto como é o trabalho dos agentes de segurança. Na Fronteira. Novo episódio. Amanhã, às 20 horas, no Net Geo. Campeões da América do Sul. Os melhores representantes do sangue latino. Uma única bandeira os distingue. Jogam só para ganhar. Quem será o campeão dessa edição? Copa Nissan Sul-Americana, ao vivo no EVEX. Oferecimento Nissan, ship the way you move. Olá! Quando foi sua última limpeza? Não faz muito tempo? Ainda sente seus dentes limpos? Não, é a placa. Você precisa de Colgate Total Professional Clean, que te oferece 12 horas de proteção completa mais micropartículas limpadoras. Os resultados, 99% das pessoas sentem que deixa a boca realmente limpa. E você realmente pode sentir a limpeza, dia após dia, semana após semana. Colgate Total Professional Clean. Colgate é a marca número 1 em recomendação dos dentistas. Explosivo,
energy is 2 million times larger than the biggest nuclear weapon ever detonated. Imprevisível. Every 100 million years, everything on Earth that weighs more than 25 kilograms dies. Complexo e sempre surpreendente. O universo parece muito mais com você do que você pode imaginar. O Universo estreia em breve no Net Geo. Continuamos assistindo o melhor do Net Geo no Net Geo. Pode-se achar que há poucos predadores que ameacem um animal do tamanho de um rinoceronte, mas há um que sobrevive há 7 milhões de anos no planeta. Eles são imunes à caça dos grandes felinos porque são tímidos e parecem ter a habilidade de perceber uma fraqueza. Mombo tem uma das mais altas densidades de leões em toda a África. São cerca de 1 leão para cada 3 quilômetros quadrados. Esta é mais uma região de leões do que um mundo de rinocerontes. Sua reação será vital. Em alguns territórios ao nordeste, um bando de leões é especializado em caçar elefantes. Ao norte, os leões matam hipopótamos e no Okavango, o búfalo é seu prato predileto. Nessa escala, a divisão das classes está bem dentro do alcance da ambição de um leão macho. Mas hoje, os leões daqui têm outra coisa em mente. Mas quando o macho sente o odor de uma leoa, ele dá início a um processo que pode não ser muito bom para os rinocerontes no futuro. Vários leões são necessários para caçar presas desse tamanho, mas eles também precisam de familiaridade. Quanto mais se deparam com rinocerontes e quanto mais os filhotes crescem vendo aqueles animais, maiores as chances de um dia desferirem um ataque. Sim, rinoceronte, corra. Muito em breve encontraremos leões especializados em matarem rinocerontes. Como Moremi se afastou demais e foi pego num incêndio, 30 dos outros rinocerontes soltos também abandonaram essa área. Os pilotos dizem que alguns parecem estar correndo e indo para o sul, alguns para o leste, 2 para o norte. O restante deixa as pradarias de Mombo e vai para o interior, uma região mais ríspida, num habitat que está longe de ser tentador. Eles vão para lá de alguma forma, atravessando um emaranhado de canais de águas profundas para escapar. Mas escapar para onde? Finalmente, a quase 300 quilômetros de distância, 2 rinocerontes chegam ao entardecer. Eles atravessaram o Okavango, atravessaram uma enorme cerca, passaram por vilarejos, estradas principais, atravessaram uma região semideserta na fronteira do Kalahari até chegar a um lugar chamado Deception Pan. Os animais aqui lutam por água. Este é o último lugar na Terra para um animal que necessita de 12 horas pastando grama de alta qualidade. Será que eles estão fugindo dos elefantes ou é seu instinto partir enquanto a água ainda não subiu? Como se precisasse de outro desafio, a equipe Rhino optou por começar um novo processo. Mas dessa vez com uma grande diferença, eles vão trabalhar durante a noite. Você é um mistério, Senhor. Assim como a Mãe África, uma piscina negra de desconhecido que preenche nossos sonhos. Nick, Grant e Info já estão exaustos de andar pelo interior
tentando descobrir o que eles chamam de comportamento de tiro, mas há novatos chegando. Este rinoceronte não precisa de apresentações, ela mesma se apresenta. Ela torce o nariz para todos os gestos gentis e esmigalha sua indignação nas paredes de sua nova casa. Ela e 3 outros recém-chegados são os famosos rinocerontes negros, os menores primos evolucionários do dócil rinoceronte branco que foram mortos na região antes deles. Talvez eles soubessem o que estava por vir. Mi-Pho tem um toque mágico para acalmá-los. É outubro outra vez, está muito quente e a água alivia as feras, devolvendo-lhes a confiança. Mi-Pho nunca tinha visto essa espécie de rinoceronte antes. É o lábio superior em forma de gancho que distingue o rinoceronte negro do branco, nada a ver com a cor da pele. Os exploradores holandeses na África chamaram os herbívoros que encontraram de lábios largos e só depois de rinoceronte branco. Mas estes são negros. A cor pode se referir ao humor deles também. Em seu primeiro dia, eles captam o odor de alguma coisa que mal podem esperar para pôr os chifres. Filhotes de leões, ansiosos para tentar sua sorte. Búfalos presos nas gomas dos rinocerontes. A impressão que se tem com o rinoceronte negro é que se há uma briga, ele vai querer estar lá. E há brigas na África, combates por causa de alimento ou restos, ou às vezes só porque eles querem brigar. Botsuana se tornou conhecida por seus grandes clãs de hienas, que são muito mais do que as carniceiras que pensamos. Aqui, elas atacam bandos de leões, principalmente os quase adultos ou fêmeas sem machos por perto. Logo os portões se abrirão e Mombo terá que se preparar. Os rinocerontes negros serão adicionados ao coquetel desse lugar, como se fossem mísseis desgovernados e poderão mudar tudo. Está na hora. Os rinocerontes semanas. Eles estão ansiosos e prontos para partir. Mas hoje seu libertador tem outro trabalho. Durante a primeira parte da saga dos rinocerontes, o general Kama era o oficial no comando e o homem por trás do enorme esforço contra os caçadores ilegais. Depois, como vice-presidente do país, ele presenciou quando os primeiros rinocerontes brancos foram soltos. Hoje, ele é o 4º presidente de Botsuana e a conservação ainda é sua paixão. Mas a preocupação é de que esses rinocerontes também desapareçam nessa imensidão. A equipe ainda se pergunta por que os rinocerontes brancos deixaram a área. Com menos de 4.000 rinocerontes negros no planeta todo atualmente, todos querem ter certeza de que tudo dará certo. Quando 1.000 quilos de raiva explodirem dos portões, é bom ter certeza de estar num local alto o bastante. Cabisbaixo, o animal está vivo, captando tudo com inspirações profundas. Suga cada centímetro de informação que possa lhe dar alguma vantagem de sobreviver a essa nova experiência. Mas algo faz parar. Algo em suas patas. Querido senhor rinoceronte, é como se houvesse um código secreto outra vez. Uma mensagem dos que vieram antes de você. Um a um. À medida que os rinocerontes negros saem, cada um para exatamente no mesmo local. Precisamente no lugar onde os zeladores deixaram todas as fezes de rinocerontes durante todos estes anos.
Ninguém pensou nisso, mas esse lugar contém anos de pilhas de mensagens aglomeradas em frases, uma linguagem que nunca entenderemos, espalhada na frente deles como uma saudação confusa. Quando o primeiro rinoceronte negro em 15 anos volta para o campo, de repente tudo fica claro. Quando cada rinoceronte negro ou branco é solto, ele segue em busca do próximo sinal de fezes. Mas num cenário vazio, essa busca pode continuar para sempre. Uma coisa nova, menor. Os jovens leões entendem quando uma oportunidade bate à sua porta. Mas eles também entendem a linguagem universal de um ronco agressivo. A única resposta razoável é a descrição silenciosa e imediata, como se um ataque nunca tivesse passado pela cabeça deles. Não há muitas criaturas que enfrentariam o famoso umbejame. Até o nome africano soa como uma bomba. Umbejame. Ironicamente, a primeira resposta para a partida do rinoceronte branco chega através dos rinocerontes negros. Não foram os leões, nem os elefantes e nem a água que obrigou essas criaturas a partirem. Eles estavam procurando por uma âncora, por um território de rinocerontes para poderem definir suas fronteiras. Ao contrário dos animais migratórios que podem deixar sua marca na areia sem nenhuma conotação de posse, os rinocerontes precisam de uma base sólida referente ao que é deles. Quando as pessoas aniquilam as populações de rinocerontes, como fizemos 2 vezes em Botsuana, deixamos para trás uma terra desolada e desesperada e adicionamos nossa própria mensagem aos padrões na areia, que leva anos para ser reconstruída. Essa cura demorada começa com um rinoceronte de cada vez. Quando ele finalmente deixa sua marca no solo, sinalizando como mensageiros fantasmas, pavimenta seu caminho outra vez, preenchendo o mosaico de territórios invisíveis de rinocerontes através da pele da terra. De volta a Mombo, Mifo começa seu dia procurando sinais de suspeitos incomuns. Lentamente, os territórios foram sendo preenchidos pelos rinocerontes que finalmente estão fazendo do Okavango sua terra. O território do sargento agiu como uma âncora para o desfile de fêmeas ansiosas para se juntar à mamãe Tempani, como as mães fundadoras desse novo lote de rinocerontes. Era verdade, o mundo dos rinocerontes realmente gira em torno dele. As fêmeas de rinocerontes brancos começaram a se reunir em grupos sociais, como deveria ser, enquanto que os rinocerontes negros vagam pelo território perseguindo tudo que podem, da sua maneira. Você é certamente uma criatura estranha, Sr. Rinoceronte. Não é bem um dinossauro, mas é quase isso. Mas você merece a mesma extinção? É só passar um tempo com eles, e Mifo e você verão que além desse duro exterior, existe um animal profundamente complexo. Um dos dons da natureza que foi passado aos rinocerontes é a maldição do chifre usado na medicina chinesa, ou nos cabos e adagas usados no Iêmen por homens para provar sua virilidade. Mamãe Tempani e seu filhote sobreviveram até agora. Ele
está com 8 meses de idade. Ainda está mamando e ainda não há sinal de que seu segundo chifre esteja crescendo, mas ele tem as orelhas e a atenção de um sobrevivente. E hoje, ele não está gostando do que está ouvindo. Voltaremos a seguir com o melhor do Nat Geo, no Nat Geo. 10 terroristas, 173 mortos, 308 feridos e milhares de perguntas. Terrorismo em Mumbai. Esta noite, às 20 horas, no Nat Geo. Nossa! Veja 2 em 1? Vai, esfrega esse limo! Pra quê, Neura? Isso é incrível! Novo Veja 2 em 1 com cloro ativo. Com ele não precisa esfregar. É a eficiência de Veja e o poder do cloro em um só produto. Ai, ficar se matando na limpeza dá nisso, show, Neura. Novo Veja 2 em 1. Menos tempo na limpeza, mais tempo pra você. Experimente a versão limpeza pesada. Esta é sua escova. Depois de 3 meses, troque por uma Pro Saúde antibacteriana de Oral-B. A única com Bac Defense que ajuda a inibir o crescimento de bactérias por até 90 dias. Pro Saúde antibacteriana de Oral-B. Quem disse que comer e viajar não são os maiores prazeres da vida? Está mentindo. Não perca os pratos fantásticos e as paisagens incríveis que o Nat Geo Adventure traz na bandeja para você. Nat Geo Adventure. Amanhã, às 17 horas, no Nat Geo. Deve ser incrível dirigir esse bicho. Você tá sonhando. Morsa não dirige. Nem fala, né? Corolla. Dirigir é incrível. Um mundo. Milhões de formas de vida. Uma quantidade enorme de lugares fantásticos. Sempre estamos em busca da cor mais incrível, da paisagem mais impressionante e do som mais puro. Trazemos para você um mundo que renasce com a maravilha da alta definição. Nat Geo Wild. Vou preparar um frango, um toque muito especial para você. Farinha de rosca, mistura o segredinho, empana, coloca no forno, acabou. E cozinha não manja nada, só sei comer. Crocante. Vocês estão prontos? Elma! Um prato quente. Inusitado. Transe na sala do seu chefe. Coma batata frita todos os dias. Diga aos seus sogros que eles são insuportáveis. Porque, segundo os maias, em 2012, o mundo vai acabar. Você acredita ou não? Com este especial do Nat Geo, você vai poder tirar as suas próprias conclusões. 2012, a profecia final. No próximo domingo, às 21 horas, no melhor do Nat Geo. Continuamos assistindo o melhor do Nat Geo, no Nat Geo. Quando as hienas levantam a cauda, isso significa problemas para alguém. Um búfalo macho caiu. O clã local de hienas que o filhote terá que enfrentar não perde tempo, mesmo o búfalo não tendo para onde ir. Elas o pressentem. Elas até sentem seu gosto e, apesar dos esforços de sua companheira, elas começam um vagaroso massacre do velho macho. É cirúrgico e cruel.
À medida que lendas e mitos giram em torno desses animais, aprendemos que cada um deles tem sido visto há séculos como tendo seu papel vital aqui, como carniceiro ou não. As hienas aprendem depressa a tirar vantagem da menor fraqueza. Tenha cuidado com cada passo. À medida que você for andando, está sendo observado. Mamíferos muito grandes, como hipopótamos e rinocerontes, no passado estavam muito mais espalhados pelo mundo todo. E talvez estejamos olhando agora para os remanescentes dos últimos verdadeiros mega-herbívoros em seu caminho à extinção. Forçá-los além de seu limite, porém, não é nosso direito. Dia após dia, nos últimos 8 anos, desde que a primeira recolocação teve início, ele tem seguido os sinais e trilhas de seus amigos porque está determinado a ter um papel na recriação dessa vastidão. Durante séculos, a cultura africana teve mais leis e regras dizendo como se comportar com relação ao planeta do que com relação às pessoas, garantindo a vida desses animais e vivendo a favor da vida animal e não contra ela. Eles veem a terra, os rinocerontes que desfrutaram dela, o vento, os pássaros, as árvores e nós como uma única coisa viva. Eles acreditam que dentro de cada um de nós existe um espírito de um animal diferente, diferente para cada um. Para Mpo é o rinoceronte. Para Botsuana, também é hora do grande rinoceronte de chifre longo construir aqui uma população saudável outra vez, à medida que eles forem lentamente definindo seu território e se reunindo nas poças d'água. À medida que testam suas habilidades como possíveis machos territoriais, eles mostrarão um certo conforto por estarem seguros e por serem parte desse antigo relacionamento que os povos africanos tanto saborearam. Agora ficou claro que se a reconstrução dessa vastidão tiver que dar certo, será aqui. Este é um lugar no qual empresas de safari privadas, indivíduos como Mpo, departamentos do governo da vida selvagem, equipes que trabalham contra os caçadores ilegais, o exército de Botsuana e um presidente com paixão por ver seu país inteiro outra vez, trabalham juntos e, claro, de sua própria maneira, os próprios rinocerontes estão consertando isso. Existe uma antiga maldição na África que se estabelece como uma espessa neblina nas viúvas e filhos dos que matam rinocerontes. Protegê-los agora parece ser algo que nos foi mandado fazer pelas antigas vozes. Corra, rinoceronte, corra! Mas dessa vez você poderá correr livre pelos campos. Querido senhor, não fizemos nosso melhor no passado, mas ouvimos. Talvez isso vá de alguma forma reparar o que fizemos a você. Quando observarmos você correndo livre ou quando nos depararmos com você no alívio proporcionado pelo pôr do sol depois de uma alegre aventura, nós teremos, na verdade, de uma maneira egoísta talvez, nos curado também. E por isso nós o agradecemos. Sinceramente, sua... Versão Marshmallow São Paulo. O que a natureza quer dizer, nós podemos explicar para você. Mistérios da Ciência. Na próxima quinta às 20 horas no Nat Geo.
Compre produtos que vêm em pacotes recicláveis e reusáveis. Escolha produtos com menos embalagens e que estas ainda possam ser recicladas ou voltar a ser utilizadas. Ou melhor, compre produtos fabricados com materiais reciclados e que possam voltar a ser utilizados. O que você faz conta. A seguir, Nat Geo Wild. No Nat Geo. Conforme nossos bairros invadem o que outrora já foi território selvagem, fica cada vez mais difícil controlar nossos visitantes quadrúpedes e emplumados. Nesta comunidade em Bettendorf, Iowa, eventos curiosos recentes fizeram os moradores humanos se perguntarem se eles realmente tinham o domínio do local. Quando Dustin Saskovsky partiu para lutar no Iraque, seus pais quiseram demonstrar seu apoio. Assim, Bob Saskovsky amarrou uma fita amarela ao redor do velho carvalho em frente de sua casa. Porém, umas 2 semanas depois, a fita desapareceu. Bob colocou outra no lugar, mas ela desapareceu de novo e de novo. O põe fita, desaparece fita intrigou sua vizinha Pat Kenyon. Era intermitente. Víamos a fita durante 3 ou 4 dias e depois ficávamos 3 dias sem vê-la. Eu e meu marido sempre nos perguntávamos por que ele põe e tira aquela fita. Os Saskovskys, que no início ficaram frustrados, logo ficaram irritados. Quando percebemos que 3 fitas amarelas tinham sumido em 3 dias consecutivos, minha mulher me pediu para fazer algo a respeito. Bem, o que eu ia fazer, o que eu poderia fazer em relação às fitas desaparecidas? Eu achava que era algum adolescente a caminho da escola do ponto de ônibus que talvez a desamarrasse. Então Bob enviou uma carta a seus vizinhos. Ele pedia que eles vigiassem a fita e que perguntassem a seus filhos. A suposição irritou Pat Kenyon. Um delinquente juvenil estava pregando uma peça e roubando a fita amarela da árvore? Isso é lamentável. Assim, Pat começou a bancar a detetive. Nós decidimos vigiar a fita. Eu levava as crianças para a escola de manhã e olhava a fita. Voltava para casa para almoçar e olhava a fita. Voltava para casa do trabalho e olhava a fita. Bob, não vi a fita. O que aconteceu? Frustrada por não ter descoberto o criminoso, Pat reuniu os vizinhos. Resolvemos dar nosso apoio ao Bob e alguns vizinhos começaram a amarrar fitas amarelas em todas as árvores. E então mais uma fita desapareceu. A fita de Bob. Desta vez parecia ser um problema pessoal. Então começamos a pensar, o que está acontecendo aqui? Talvez alguém estivesse se vingando do Bob. Próximo passo, vigilância 24 horas. Eu montei a câmera porque eu ia descobrir. Semana após semana, nada. O olho eletrônico observava tudo no jardim. E finalmente uma fita amarela desapareceu. No quintal de Bob. Então Bob apontou a câmera para a direção contrária. E finalmente ele filmou algo curioso. Peguei. Era um esquilo. Ele agarrava a fita com as 2 patas da frente, arrastava para baixo, mordia, cortava e corria para trás daquele bordo, grande e velho, logo ali. Ele nos falou do filme. E eu disse, o quê? Um roedor arborícola? Será que ele tem gosto por moda? Será que está decorando sua toca para as fêmeas? Na verdade, são as fêmeas esquilos que normalmente preparam suas tocas. Elas constroem seus abrigos de verão com folhas e galhos. Depois, elas os deixam mais aconchegantes, revestindo-os com materiais mais macios como pelos, musgos e grama. E fita amarela no caso do jardim dos Saskovskys. Mas um mistério ainda permanecia. Por que a fita de Bob era levada e não as dos outros? A fita de Bob era de algodão,
As dos outros eram de cetim sintético. Algodão é mais fácil de rasgar e também tem um toque melhor. O esquilo deve ter pensado na importância da qualidade. Para Bob Saskowski, a nuvem de suspeita teve seu lado bom. Primeiro porque eu o chamava de culpado, mas depois, quando descobri quem era, eu batizei de patriota, porque ele provocou a união de nossa vizinhança. Às vezes, é uma única família que sofre com os furtos dos animais. Mas em casos mais sérios, um bairro inteiro pode se tornar vítima. Ottawa, Kansas, é uma comunidade que se mantém unida graças em parte pelos jornais locais. Aqui, a chegada do jornal matinal parece ser uma parte tão vital do dia quanto o nascer do sol. Normalmente faz parte da nossa rotina sair para pegar o jornal. Em 2004, os cidadãos de Ottawa sofreram um transtorno no ritmo de suas vidas. Sentíamos a falta do nosso jornal e isso também acontecia com os nossos vizinhos. Meu jornal poderia estar bem no meio de um quintal de outra pessoa. Perdeu seu jornal, né? Cleon Rickel, repórter do Ottawa Herald, conhece bem o ritmo da cidade. Os jornais chegam por volta das 5 da manhã. Se o jornal está atrasado, recebemos telefonemas. Se o garoto erra a varanda e não recolhe o jornal, também recebemos telefonemas. Quando as pessoas em Ottawa não recebem seus jornais, geralmente ligam e querem saber por que o entregador, não fez a entrega. A mulher ligou e disse que não tinha recebido o jornal e perguntou se eu tinha feito a entrega. É claro que a resposta foi sim, o entregador fez a entrega, sabe? Sim, eu entreguei. Às vezes, os roubos aconteciam com uma velocidade incrível. A mulher viu o entregador parar e, quando ela chegava à entrada da garagem, o jornal não estava mais lá. Nós achávamos que algum esportista passava correndo e pegava nosso jornal em vez de pegar o dele. Os moradores de Ottawa não tinham pistas para seguir. Então, para descobrir que tipo de ladrão frequentava sua vizinhança, os entregadores de jornal montaram tocaias. Eles não conseguiam pegar ninguém. Não foram apenas várias semanas, mas vários meses que perdemos os nossos jornais. Não era sempre, era às vezes você saía de casa e nunca sabia se ia achar o jornal. A observação decisiva foi feita por Steve Thompson, um dentista atento. Não era um corredor malvado. Ele avistou uma raposa e depois várias raposas. Acho que havia 3 ou 4 filhotes. Foi difícil contá-los. Acho que é a primeira vez que notei que havia uma toca ali foi quando os filhotes saíram pela primeira vez. As raposas tinham uma toca perto do limite da propriedade de Steve. E aqui Steve encontrou uma prova incriminatória. Eu vi centenas de jornais espalhados por todo lado. Outra pista forense chamou a atenção de Steve. Ele disse, veja as marcas dos dentes nos jornais. Só um dentista poderia usar marcas de dentes para encerrar um caso. Raposas andavam roubando jornais. Mas por quê? Eis uma teoria. Os filhotes de raposa nascem em abril, no tempo frio e úmido. A raposa mãe arranca pelos das ancas para forrar a toca. Porém, jornal rasgado ajuda a manter o covil mais seco. Do ponto de vista das raposas, nós invadimos o seu território e depois enchemos o local com material excelente para fazer seu ninho. E elas recolhem todo o jornal que se adaptou bem à sua necessidade. Do ponto de vista dos moradores de Ottawa, o jornal, de certa forma, conseguiu reuni-los de uma nova maneira. Primeiro, quando todos participaram da investigação, e depois, e mais importante, na valorização compartilhada de seus vizinhos peludos. Eu não fiquei chateado, isso foi só uma coisa incomum, não é? Eu não me importava, contanto que tivesse um jornal para ler. Nos ocupamos com nossos afazeres e imaginamos que receberíamos as notícias mais cedo ou mais tarde.
Para Cleon Rickel, não é bem um caso de revanche animal, mas Raposa Abocanha Jornal ainda é uma notícia interessante. Voltaremos a seguir com Nat Geo Wild, no Nat Geo. 10 terroristas, 173 mortos, 308 feridos e milhares de perguntas. Terrorismo em Mumbai. Esta noite, às 20 horas, no Nat Geo. Ai! Será que o Papai Noel vai gostar desses M&M's vermelho e verde? Eu não sei, nunca encontrei esse cara. Ai, ele existe! Existe! Papai Noel? Quem disse que comer e viajar não são os maiores prazeres da vida? Está mentindo. Estou mentindo. Não perca os pratos fantásticos e as paisagens incríveis que o Nat Geo Adventure traz na bandeja para você. Nat Geo Adventure. Amanhã, às 17 horas, no Nat Geo.